Salmo de número 141, verso 1. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Salmo 141, verso 1. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Todos encontraram a palavra do Senhor? Leiamos. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba minha oração perante tua face como incenso, e minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Podemos tomar os assentos? Glória a Jesus. Irmãos, campanha sobre oração. Eu até ia pregar sobre outro tema, né? Mas Deus, à tarde, me deu um puxão na orelha, né? E me colocou para pregar em cima disso, oração. A oração, meus irmãos, é uma arma poderosa para o cristão. O povo vai definir aí pelo dicionário Aurélio que oração é uma dádiva de fé, um rito religioso onde a pessoa procura se conectar com Deus para pedir, para agradecer, para falar, para conversar, ou seja, para ter um relacionamento com Deus. A oração, meus irmãos, é a chave do relacionamento do homem para com Deus. Porque Deus, meus irmãos, Ele nunca nos desamparou. Deus nunca nos deixou só. Deus nunca nos abandonou. Prova disso é que todos os dias Deus se faz presente ao nosso lado. Só que devemos manter o relacionamento para com Deus. De que maneira? Orando ao Senhor. A Bíblia vai nos falar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Tenha diálogo com Deus em todos os momentos, a todo instante. Não cesse de orar, não cesse de falar com Deus. Não pare de ter Deus na sua vida, no seu dia. Mas, irmão, e se eu estiver no trabalho, orando em espírito e em verdade, com toda maneira de oração, é o tempo todo estar ligado com o Pai. Por quê, meus irmãos? No momento em que estamos ligados com o Pai, estamos debaixo das tuas mãos, estamos debaixo das mãos do Senhor, debaixo do agir de Deus. A partir do momento que nós nos desconectamos do Senhor, abrimos a possibilidade do inimigo nos atingir, do inimigo conseguir o teu objetivo, que é nos afligir, abatendo a minha fé e a tua fé, fazendo-nos desistir do Senhor. Enquanto o crente anda de joelho, caminha de joelho, ele está guardado debaixo das mãos do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que aquele que está debaixo das mãos do Senhor, ele habita no esconderijo do Altíssimo. E se tu habita no esconderijo do Altíssimo, diabo nenhum te toca, Satanás não te alcança, o inimigo de vossas almas não pode contra a vossa vida. Aleluia. O crente que ora, ele está guardado debaixo das potentes
mão do Senhor. O Senhor Jesus Cristo mesmo, ao andar por essa terra, vai nos dar um exemplo de vida de oração. Ele está o tempo todo ligado com o Pai. Ele mesmo sendo Deus, meus irmãos, estando em forma de homem, mesmo assim era Deus. Por várias vezes demonstrou o seu poder. De que maneira? Certa vez ele chega diante de um homem e diz para aquele homem: perdoados estão os teus pecados. Quem pode perdoar se não for Deus? E aqueles homens, olhando espantado, olham para Cristo espantado em seus corações, e Jesus vai olhar para ele, conhecendo as intenções do teu coração, e vai dizer: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Aqueles homens, por ter a tua fé tão pequena e achar que o maior era levantar e andar, não, Jesus estava concedendo perdão, porque o maior e o melhor que tem para a minha vida e para a tua vida é o perdão cedido por Deus. Mas como ele é Deus, ele vai mostrar para aqueles homens e diz: então levanta, pega a tua cama e anda. Aleluia. Ele sendo Deus, ele não precisava estar orando, porque a todo tempo ele estava já conectado com o Pai. Mas ele veio para nos dar exemplo, vida de exemplo. Paulo chega a nos dizer: olha, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo, ele veio para ser exemplo para mim, para você. Ou seja, crente precisa viver em oração. A oração, meus irmãos, ela é a chave da resposta para muitas coisas na nossa vida. Jeremias 33:3, um versículo muito conhecido, um dos versículos mais falados. O que é que vai dizer? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual tu ainda não sabe. O crente que clama ao Senhor, clamar ao Senhor, meu irmão, se nós procurar ver o que é clamar, clamar é rasgar a alma, é desfazer de si mesmo, é desfazer do próprio homem para rasgar, para que o clamor saia da alma. Não é aquela oração gravada, mas sim é um grito da alma para com Deus. E Deus está dizendo: olha, se tu clamar-me a mim, eu anunciar-te-ei. O que é que Deus vai anunciar? Coisas grandes e firmes que vós ainda não sabe. O que é que o homem e a mulher não sabe, se não for na atmosfera espiritual? Porque no mundo carnal, meu irmão e minha irmã, a gente conhece por ouvir, a gente conhece por ver, a gente conhece, meus irmãos, por assistir diante dos nossos olhos. A internet hoje traz a clareza, aquilo que a gente às vezes deseja e coloca lá diante dos nossos olhos: uma casa boa, um carro maior, uma conquista grande, um desejo do coração. Mas Jesus, Deus vai dizer: eu vou te anunciar coisas grandes e firmes. O que? Tem firmamento, não cai, não quebra, não racha, que vós ainda não sabeis. Aleluia. Deus, ele nos mostra as grandezas das suas bênçãos para quem ora, para quem que vive em oração, para quem busca estar diante do Senhor. A oração, meus irmãos, ela é a resposta da nossa vida. A oração, meus irmãos, para crente que ora, Deus, ele cuida, Deus, ele zela de que tem vida de oração para com ele. Não estou dizendo que Deus não vai ter um cuidado para aquele crente que anda meio capengando, né? Não tem força de orar, mas para o crente que ainda persiste, insiste para estar em oração. Porque assim, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós começamos a orar, é de fato, é verdade, isso não acontece só com você, não acontece só comigo. No início da oração, o cansaço vem, o desânimo vem, às vezes a luta parece ser maior do que a vontade de falar com Deus, e muito desiste no meio do caminho. Mas é para quem persiste,
é para quem existe, é para quem não desiste, quer conhecer as coisas sobrenaturais de Deus. Não desista no meio do caminho, não pare de orar, não deixe de invocar, não pare de buscar a face do Senhor. Quer conhecer as grandezas de Deus? Caia com a face no pó, interceda, clame ao Senhor, que Ele se revelará por vós. Em 1 Pedro 5,17, a Bíblia vai dizer: lança sobre Ele as tuas ansiedades. Por quê? Porque Ele cuida. Se tem andado ansioso, ocioso, se tem atingido a tua alma a aflição, a angústia bate o teu coração, o desespero começa a tomar conta de tua alma, tu começa a ficar angustiado, já não está vendo mais saída. Deus manda te dizer: lança sobre Ele, lança sobre o Senhor as tuas aflições, lança sobre Ele a tua angústia, lança sobre Ele o que te preocupa, aquilo que aflige a tua alma, porque Deus, Ele cuida, Deus, Ele zela, Deus, Ele trabalha em prol de quem tem intimidade com Ele. Aleluia. Em Filipenses 4, a Bíblia vai dizer: olha, não estejais inquietos por causa de alguma coisa, antes lança sobre Ele as vossas preocupações, lança sobre o Senhor. Minha irmã, não sei qual é a tua luta, meu irmão, não sei qual é a tua prova, mas a palavra vai nos dizer: lança sobre o Senhor, lança sobre Ele as tuas preocupações, lança sobre Ele aquilo que o adversário tem tentado contra a tua vida, deixa na mão do Senhor, que Deus, Ele trabalha. Aleluia. Alguém tem te perseguido aonde tu trabalha, isto tem te preocupado, lança sobre o Senhor. O teu vizinho tem te perseguido, alguém tem te caluniado, não toma sobre si, não queira resolver de si, mas lança sobre o Senhor. Porque Deus é quem cuida, Deus é quem trata, Deus é quem zela. Deus, Ele sabe a melhor maneira de trabalhar. Tenha certeza de uma coisa, meu irmão e minha irmã: enquanto estamos de joelho, o céu peleja por nós. Daniel capítulo 10 vai nos dizer, meus irmãos, quando Daniel, ele começa a clamar ao Senhor, porque, meus irmãos, Daniel, ele vai folhear as escrituras, ele vai entender que chegou o tempo da libertação do povo. Ele entendendo que era o tempo da libertação, Daniel tem um discernimento e vai dizer: pelas contas chegou a hora da libertação. Porém, meus irmãos, o povo que estava na Babilônia havia se esquecido das profecias, tinha abandonado o Senhor, já não buscava mais a presença de Deus. Daniel vai cair com a tua face no pó, vai apresentar a causa ao Senhor e dizer: Senhor, pecamos contra ti, os nossos pais pecaram contra ti, mas ó Senhor, meu Deus, lembra-te, Senhor, é tua promessa, perdoa-nos, ó Deus, e faça-nos alcançar aquilo que o Senhor Deus nos prometeu. Quem é este Satanás? Ele se levantou para impedir que a oração de Daniel tivesse a resposta. A oração já havia chegado ao trono do Pai. Sabe o que a Bíblia nos revela aí, meu irmão? A oração, o diabo não para, ele não pode impedir, porque quando o anjo ele vem descendo com a resposta, o príncipe da Pérsia tentando não deixar ele passar com a resposta ao servo de Deus, ele conseguia impedir que o anjo descesse com a resposta, mas a oração já tinha subido, a oração já tinha chegado no trono de glória. Irmão, meu irmão e minha irmã, quem tem propósito com Deus, vida de oração, o diabo não para a tua oração. Ele não pode impedir que a tua oração chegue até o trono do Pai. Ele não pode impedir que a tua oração chegue ao teu trono de glória. Ele pode até tentar impedir que a tua vitória
glória chegue. Ele pode até tentar impedir que a resposta do céu chegue, mas a oração ele não para. Deus te deu uma ferramenta, Deus ele te deu uma arma. Não lance mão desta ferramenta. Caia com o joelho no pó, caia com a face no pó, clame ao Senhor. Quer ter resposta de Deus? Busque ao Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai nos mostrar que quando Satanás ele tenta impedir a resposta do servo de Deus, o anjo torna até a Deus. O que é que Deus faz? Envia um guerreiro para pelejar. Meu irmão, tenha certeza, o inferno se levanta com o crente que ora. O inimigo ele vai pelejar contra a tua vida se você orar. Mas à medida que o inferno está se levantando, Deus está dizendo: desce lá, arcanjo, vai pelejando em prol da minha igreja, vai pelejando em prol do meu servo, vai guerreando pela minha filha. Por quê? Porque não tem desistido, tem clamado, não tem cessado o teu clamor, mas tem buscado constantemente a resposta. O inferno pode até se levantar, meu irmão, minha irmã, mas o céu está trabalhando ao favor de quem ora. Tu tem orado ao Senhor? Então não se preocupe, permaneça, que a resposta está chegando. A tua oração ele não impede de chegar diante de Deus. Ele não pode impedir. Tenha certeza de uma coisa: Deus já está movimentando o céu em prol da tua vida. Se tu tem orado, tenha certeza, Deus está movimentando a eternidade ao favor da tua vida, da minha vida. É só permanecer clamando a Ele. Aleluia. Se tu clama, Ele responde. Se tu clama, Ele responde. Se tu clama, o Senhor responde. A palavra vai nos dizer que os teus ouvidos não estão gravados para que não vos possa ouvir. Meu irmão e minha irmã, quem não lembra de Agar quando entra com Ismael no meio do deserto? Agar tinha um algo na sua vida, o que? Acabou-se a água do cantil, acabou-se o pão que levava. Agar olha para o menino, acha que ali é o fim, acabou-se, não tem saída, está no meio do deserto, já não está vendo providência. A Bíblia vai nos dizer que Agar, ela se distancia a distância de um tiro de arco de flecha, e ela começa a olhar para o que, meus irmãos? Da distância não ouviu o grito do choro do menino. Agar não queria ouvir o choro do menino, mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor apareceu e disse: Agar, Agar, porque temes? Deus ouviu o choro do menino. Aleluia. Agar se distanciou para não ouvir, não ouvia. Aí o anjo veio: ó, aquele que está na eternidade. Aqui na terra ninguém pode ouvir o teu clamor, ninguém vê o teu clamor, ninguém vê as tuas orações, mas na eternidade, aquele que está sentado sobre o trono de glória, Ele está ouvindo o vosso clamor, Ele está ouvindo a vossa oração. Aleluia. A oração, meus irmãos, ela é a resposta para quem está fraco. Se está fraco, peça ao Senhor, peça força a Ele. Quem não se lembra, meus irmãos, da história de Sansão, tempos dos juízes, Sansão prevaricou, Sansão desobedeceu a Deus, e ele veio cair, ele veio falhar. Ali se rompeu uma aliança que Deus tinha feito de Deus para com os pais de Sansão e Sansão. A partir do momento que ele desobedeceu uma ordem do Senhor. O que isso nos mostra, meus irmãos? Por quanto mais forte que possamos ser, uma hora ou outra nós corremos o risco de cair, de desfalecer, de se enfraquecer. Porém a Bíblia vai nos mostrar no livro de Juízes,
no capítulo 16, versículo 28, Sansão, ele está aprisionado dentro do templo de Dagom. Ele está ali junto com os filisteus, e os povos estão caçoando de Sansão, estão caçoando do Deus de Sansão. Sansão então ele vai orar ao Senhor, e ele vai pedir: ó Senhor Jeová, tu lembres de mim e fortaleça-me mais uma vez, dai a tua força mais uma vez. A Bíblia vai nos dizer que Deus outra vez fortaleceu Sansão. Se não tem força, minha irmã, peça a Deus, porque Ele tem força para dar. Se está desanimado, clame ao Senhor, porque Deus é o ânimo de vossa alma. Se estáis aflito, Ele é o consolo para o vosso coração. Aleluia. Se não tem forças, peça ao Senhor em oração. A Bíblia diz que Sansão orou ao Senhor. E Sansão, quando ora ao Senhor, Deus outra vez vem fortalecer Sansão. Tem perdido ânimo, meu irmão e minha irmã? Não te preocupes. É normal e natural da nossa natureza fraca, na hora, por um instante, por um momento, a qual andamos um pouquinho desapercebido, que isso acontece conosco, meus irmãos, devido à preocupação, devido às lutas, às dificuldades. Por um instante nós olha as contas, nós olha, vamos dizer, a situação da casa, ou da família, ou de um parente. Por um instante nós olhando para o problema, nós esquecemos da grandeza que é o nosso Deus, e isso aflige o nosso coração, isso aflige a nossa alma. A vontade de clamar parece que passa, a vontade de chamar o Senhor por um instante se perde. E o que o homem diz para si mesmo: o que é que eu vou fazer? A resposta está lá em Jeremias: clama a mim, clame ao Senhor. Se o que te preocupas é o que tem acontecido dentro de teu lar, na tua casa, a resposta é: clame ao Senhor. Por um instante, esta luta, esta prova, esta aflição lhe fez perder a visão dos altos céus. Mas hoje Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para nos trazer a clareza. Vai ter mudança, mas é necessário clamar. Vai ter resposta, mas é necessário clamar. Se tu clamar, se eu clamar, Deus, Ele envia o socorro. Deus, Ele envia o socorro. Quem não se lembra, meu irmão, na angústia de Ana, a aflição de Ana, Penina ali afligindo Ana, mas quem disse que não foi permissão de Deus? Deu uma penina na vida de Ana, porque a Bíblia diz que Ana, teu marido, Penina, subia anualmente para agradecer ao Senhor. Enquanto Penina não gerou, Ana subia e descia. Enquanto Penina não teve fruto, Ana subia e descia, ia para o templo, sacrificava a Deus, mas não tinha resposta, porque não entrava da maneira que Deus quer diante do altar dele. Como? Com o coração aquebrantado, confiando, dizendo: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Nada posso, mas tudo pode. No dia que Penina começou a perturbar o coração de Ana, começou a afligir o coração de Ana, Ana entendeu algo para transmitir para mim, para você. Na aflição e na angústia do teu coração, Ana orou um propósito a Deus. Irmão, já fiz campanha, irmão, já cantei, já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu ainda não vi. Faço voto ao Senhor: aquilo que tu me der, devolverei a ti. Aquilo que o Senhor me der para te servir. O Senhor me dá saúde, eu vou te servir. O Senhor me dá condições, é para te servir. Não use a bênção do Senhor como pretexto para estar longe dele. Oramos e pedimos a Deus tantas providências. Quando a providência chega, a desculpa para não servir foi a providência que Ele deu. Não, devolverei a ti, Senhor,
aquilo que tu me des. Davi, meus irmãos, ele confiava tanto no Senhor que a sua vida era uma vida de oração. Davi, para entrar em peleja, orava ao Senhor. Tem momento, meus irmãos, que a peleja vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que vamos olhar para a situação, realmente para nós não tem saída. A Bíblia vai nos falar em 2 Reis, ou também em Crônicas, a história de um rei. E também Isaías capítulo 37, 36 ali começa a falar de um rei. Quem é esse rei? Ezequias. E Ezequias, quando ele assume o trono na casa de Davi, Ezequias começa a tirar a idolatria do meio do povo. Ezequias começa a trazer a adoração de novo para o meio da igreja. O povo que não adorava mais a Deus, agora vão adorar. O povo que não buscava mais o Senhor, agora vão começar a buscar. E Ezequias vai enviar uma carta à Síria, ao rei Senaqueribe, dizendo: olha, o nosso ouro, a nossa riqueza, aquilo que Deus produz para nós é nosso. A partir de agora não vamos mais pagar imposto para a Síria, porque Acasias, o seu pai, havia feito uma aliança com a Síria, temendo que o homem poderia fazer, e não confiando na resposta de Deus. Porque Deus usou Isaías e disse ainda a Acasias: olha, não temas, porque eu, Senhor, estou contigo. Mas porém ele não quis dar ouvido, preferiu fazer aliança com o mundo. Meu irmão e minha irmã, não te preocupes. Se alguém aonde tu tem passado, tem afligido, tem se levantado contra e tem dito para você: se tu não fizer assim, tu não vai ficar, tu não vai permanecer, nós vai tirar você daqui. Não te preocupes, tema unicamente o Senhor, porque Deus, Ele é quem cuida, Ele é quem zela. E Ezequias, quando ele põe esse propósito no teu coração, a Bíblia vai dizer que Senaqueribe, ele levanta enfurecido para contra a nação de Judá, contra Jerusalém. Nesse tempo o reino já está dividido, porém no reino do sul ainda tinha aqueles que mantinham o coração a Deus. Mesmo que muitos reis tinham prevaricado, Deus sempre levantava alguém para que a obra permanecesse. E quando Senaqueribe, ele envia uma carta e dizendo a Ezequias: quem você pensa que és? Olhe para os deuses de Sidom, do Egito. O que é que nós fizemos? Lançamos seus deuses no fogo, raptamos suas mulheres e seus filhos. Faremos o mesmo a ti e ao teu Deus. Ezequias, por um instante, meus irmãos, fez como nós, afligiu o coração. E Ezequias, quando ele aflige o coração, ele rasga as suas vestes, ele vai se lamentar, mas ele vai se lembrar que é o Senhor Deus. Ele vai pegar esta carta, ele vai entrar dentro do templo, vai colocar a carta diante do altar, vai dobrar os joelhos diante do Senhor, e Ezequias vai clamar: ó Senhor Deus, tu que habita entre os querubins, tu que és o único Deus. O rei da Síria se levantou, e Ezequias começa a relatar a carta do rei da Síria. Só que Ezequias vai dizer: mas tu, Senhor, esta guerra não é minha, é tua. Esta peleja é tua, não é minha, Senhor. Coloco diante de ti. Agora Ezequias vai pedir aos teus moços: suba na casa do profeta, porque quem ora tem certeza da resposta de Deus. Se tu tem orado ao Senhor, meu irmão, minha irmã, tenha certeza de uma coisa: a resposta de Deus está vindo. Se tu tem clamado ao Senhor, tenha certeza que a resposta do Senhor está vindo. E à medida que os moços vinham se aproximando da casa de Isaías, Isaías já está na porta, porque Deus já havia falado: ó, saia para fora. Porque Ezequias está preocupado, mas tem uma resposta para ele. Por quê? Porque Ezequias orou a mim. Ezequias confiou em mim. Isaías, diga para ele não se preocupar, porque eu pelejarei por vós.
Diga para Ezequias: não temas, que até o final do outro dia destruirei o exército assírio. A Bíblia vai dizer que um anjo, um único anjo, eita irmãos, não foi nem Deus, porque se Deus do alto trono estralasse, a Bíblia fala em Apocalipse, quando ele vier, o anticristo juntamente com as nações vai virar contra ele, vai querer destruir, virar todas as armas. Apenas com o sopro de sua boca ele destruirá todos. Deus está dizendo para Ezequias: olha Ezequias, para mostrar que eu sou Deus e sou grande, vou pelejar por vós, mas enviarei um único anjo. Eu não vou nem entrar nessa guerra, porque é muito pequena, mas o meu anjo vai guerrear. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não te preocupes. Parece grande ao teu ver, parece grande aos teus olhos, mas Deus está dizendo: posso eu enviar um único anjo com a resposta, a qual mostrará para o teu inimigo da tua fé, da tua alma, que eu sou o Senhor que estou sobre o trono. Em Amós vai dizer, Amós capítulo 8, capítulo 9, se eu não me engano, que Deus, Ele é o mesmo que está sentado sobre o trono, mas com as tuas mãos Ele toca e fere a terra. Que é isso, meu irmão e minha irmã? Deus é soberano sobre todas as coisas. Do alto do trono de tua glória, Deus Ele age, Deus Ele trabalha. Quem não se lembra, meus irmãos e minha irmã, de Eliseu com o teu moço? Estão cercados. Eliseu, um homem de oração, está confiante no Senhor, mas o seu moço está cego. Se tem perdido a visão espiritual, intimidade com Deus, clame ao Senhor. Olha Ele, que Deus Ele devolve a visão dos vossos olhos. Que Deus Ele faz abrir os nossos olhos para contemplar a dimensão a qual o homem carnal não consegue ver. Quem anda, meu irmão, com os olhos carnais abertos, o espiritual fechado, tudo para ele tem um limite, tem um ponto que não dá, que não chega. E quem anda com os olhos espirituais abertos, para ele também tem, mas ele sabe: meu olho não está vendo, mas Deus está trabalhando. A minha mão não está alcançando, mas a dele está fazendo. Eu posso não ver, mas os olhos dele estão vendo. Então Eliseu, ele vai orar ao Senhor. Em 2 Reis capítulo 6, versículo 17, a oração de Eliseu é para que Deus abra os olhos daquele moço. E Deus, quando Ele abre os olhos daquele moço, Ele vai contemplar com um grande exército de Deus estava com eles. Se tu não tem visto aí nos céus a teu favor, meu irmão e minha irmã, olha ao Senhor para que Deus te dê visão, para que tu contemple que maior é o Senhor que está conosco. Maior é Deus quem peleja por vós. A Bíblia vai nos relatar que Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus de guerra. Quem é este, meu irmão? O Senhor dos exércitos é aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Meu irmão e minha irmã, tenha certeza de uma coisa: o único povo na face desta terra que entra em qualquer peleja com a certeza de vitória é a igreja do Senhor, porque a vitória é mais do que certa nas mãos do Senhor. A vitória é certeza dele. O crente, meus irmãos, que anda com Deus, pode estar afundando, mas é certeza de vitória. Porque, meu irmão, não é eu que caminho, Ele que caminha por mim. É Ele que me sustenta, é Ele que me faz alcançar. Em João capítulo 15, o que é que Ele vai dizer, meus irmãos? Sem mim nada podereis fazer, mas se nós estamos com Ele, é como Paulo vai dizer aos Filipenses: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu alcanço naquele que me fortalece. Paulo ainda vai dizer: não é pelas bênçãos, não é pelas vitórias, e nem tanto pelas dificuldades.
não é por estar em cima ou estar embaixo, não é estar com a barriga cheia ou vazia, não é estar chorando ou sorrindo, mas de uma coisa eu tenho certeza: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso a dificuldade e posso a bonança, eu posso sorrir na tristeza e me alegrar mais ainda na alegria. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu alcanço naquele que me fortalece. A oração, meu irmão e minha irmã, ela vai nos alcançar coisas extraordinárias do Senhor, como o perdão de Deus. Quem não se lembra de Moisés no meio do deserto, no capítulo de número 32 de Êxodo? O povo tinha prevaricado, tinha feito um bezerro de ouro. Deus havia se enfurecido contra aquela nação. Deus estava enfurecido com aquele povo. Deus diz a Moisés: Moisés, destruirei este povo, eu farei de ti uma outra nação, de você vou começar a história. Mas Moisés, ele vai dizer ao povo: fique aqui, que eu vou lá, eu vou falar com ele. Moisés tinha certeza que através da oração ele alcançaria o perdão de Deus. Então Moisés, ele ora ao Senhor. Deus, ele concede o perdão ao povo. Deus vai caminhar para com o povo. Quem não se lembra de Manassés, um rei a qual, quando assumiu sobre a casa de Davi, um homem a qual entregou os teus filhos aos deuses pagãos, entregou seus filhos ao fogo, matou sangue inocente. A Bíblia chega a nos dizer que Manassés matou, derrubou tanto sangue inocente que dava para cruzar Jerusalém do alto para o outro com o sangue dos inocentes que havia perecido. A Bíblia vai dizer que os assírios, a serviço da Babilônia, entram em Jerusalém, arranca Manassés do trono, leva para a Babilônia. Agora Manassés está dentro da Babilônia, aonde o povo acreditava que Deus não ouvia a oração mais do povo, porque Deus só estava em Jerusalém. Mas Manassés descobriu algo aquele dia. Em 2 Crônicas capítulo 22, a Bíblia vai dizer que Manassés ora ao Senhor, ele entrega o seu coração a Deus, e Deus lá do alto trono da glória liberta Manassés, traz ele novamente para Jerusalém e restitui o reinado dele sobre a vida. A oração alcança o perdão do Senhor. Eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, nós pode errar, nós pode falhar, nós vai falhar, nós vai errar, podemos pecar, e vai chegar um momento que isso vai acontecer por causa da nossa natureza, mas a resposta está na oração. Alcance o perdão de Deus. Alcançar o perdão do Senhor através da oração. Através da oração, Deus, ele nos perdoa. Através da oração nós alcançamos a misericórdia, a qual Eclesiastes vai dizer que ela é renovada diariamente. Todo dia ele renova a sua misericórdia para te perdoar, para me perdoar. Mas para isso é necessário orarmos ao Senhor. É através da oração que vamos, irmãos, alcançar o perdão de Cristo. É através da oração que vamos alcançar a misericórdia do Senhor. Cantar é bom, é gostoso, ministrar para quem ama é gostoso, é maravilhoso. Você sente uma graça diferente na hora que ministra. Mas perdão nós só conseguimos através da oração. Não há outra maneira de conseguir, porque nada é pelas vossas obras. Paulo vai dizer, meus irmãos, não é pelas vossas obras, mas é pela graça. E a graça nós só alcança se andar em oração. Podemos andar o tempo todo cantando, pregando, mas se não tiver uma vida de oração, não alcança a graça e misericórdia. É preciso orar ao Senhor, é preciso clamar a Ele, é ter uma vida constante de oração. Através da oração, meus irmãos, alcançamos a cura.
Na epístola de Tiago, capítulo 5, lá no versículo 15, 16, por ali, vai dizer: orais um pelos outros, para que sareis. Através da oração alcançamos a cura na alma, a cura na carne. Não importa onde tem sido afligido, mas através da oração alcançamos do nosso Senhor a misericórdia e a sua cura sobre a nossa vida. Quem não se lembra outra vez de Ezequias? Deus envia o profeta na casa do rei. O rei tinha abandonado os princípios, tinha se esquecido do Senhor. E Deus envia o profeta Isaías, capítulo 38, entra na casa de Ezequias e vai dizer: olha, conserte a tua casa, pois da cama que tu subiu tu não vai descer. Daqui tu vai descer para o único lugar, para a cova. Só que havia uma promessa lá atrás. Deus havia dito a Davi: sobre a tua casa não faltará varão para governar. Ezequias ainda não tinha uma semente, não tinha um filho. Só que para que a promessa se cumpra é necessário continuarmos em oração. Porque se abandonarmos a vida de oração, meus irmãos, a promessa ela não se cumpre. Não tem como. Ah, irmão, quem tem promessa não morre. Nos Heróis da Fé, em Hebreus 11, vai dizer que há homens que morreram sem vir a promessa alcançar. Há homens que morreram sem contemplar com os teus olhos o cumprimento da promessa, mas se manteram firmes. Imagine se nós não se manter. As promessas na vida de Abraão ainda se cumprem até o dia de hoje. Precisamos nos manter firmes. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele não tinha força nem para sair da cama. Não, a Bíblia não diz isso, mas nos mostra. Porque ele virou para a parede. Meu irmão, se tu não tem força de levantar, ore sentado, mas ore. Se tu não tem força de cair de joelho, só fica deitado, ore deitado, mas ore. Ore ao Senhor. Ezequias orou deitado sobre o seu leito. E quando ele ora ao Senhor, ele vai dizer: ah, Senhor, lembra-te de mim dos dias que te servi. Lembra-te de mim, Senhor, dos dias que servi na tua casa. A Bíblia vai dizer que Deus dá outra ordem ao profeta. E o mesmo profeta que entregou a primeira profecia voltou. Porque Deus não é Deus de confusão, de usar um vaso hoje na tua vida para lhe dizer algo e amanhã trazer outro para falar totalmente ao contrário. Ou Deus, ele traz o mesmo para falar o que ele falou desconversando, o que ele disse não desconversando, mas trazendo outra palavra. Ou ele não vai usar ninguém, ou não foi o Espírito Santo, porque Deus não é Deus de confusão. Isaías, Deus disse: Isaías, volta. Não, Senhor, vou passar por Deus, vai não. Porque Ezequias sabia a condição que ele estava, e ele sabe que ele se humilhou, e ele sabe que se tu voltar sou eu, Deus, que estou dando a resposta, porque tu não viu o clamor que ele fez comigo. E Ezequias, quando ele volta, a palavra já não é de morte, é de vida, porque a oração traz vida. Através da oração a vida. Quem não se lembra de Lázaro, meu irmão? Jesus, ele chegou diante da tumba de Lázaro e já gritou? Não. A Bíblia vai dizer que ele orou aos céus e disse: Pai, testifica-te em mim que tu me enviaste. Jesus orou ao Senhor Deus. E quando Cristo ora ao Senhor, há vida novamente. Quem não se lembra de Elias? A viúva, teu filho, vem falecer, vem perecer. Elias entra dentro da casa daquela mulher
Ele deita sobre aquele menino e ele ora ao Senhor, e Deus novamente lhe concede vida. Se não tem vida, não tem força, já perdeu a vida espiritual, clame ao Senhor, porque através da oração a vida em Deus. Através da oração alcançamos a vida. Através da oração alcançamos a vitória. Meus irmãos, minhas irmãs, a oração, meus irmãos, ela move o céu de tal maneira. É um sobrenatural tão grande, que não se lembra, meus irmãos, de quando Elias orou ao Senhor. E quando Elias, ele dá uma palavra profética dizendo: não choverá, nem orvalho cairá na terra. Ah, meus irmãos, não diz que ora. Leia lá Tiago 5. E Elias orou outra vez, porque ele já havia orado antes, na primeira também. E qual foi a segunda vez que Elias orou? Elias orou ao Senhor: ó Senhor Deus, mostra-te que te fiz estas coisas conforme a tua palavra. Glória a Deus. Testifica aqui a ti hoje. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Só que quando desce fogo do céu, Elias não se conforma. Ele dá uma palavra profética para Acabe. E Elias, ele vai correr para a sua casa. O que Elias vai fazer? Orar. Porque hoje era o dia da chuva descer. Só que para a chuva descer, temos que continuar orando. Mas irmão, Deus prometeu. Mas ore. Deus falou, mas ore. Deus deu homem que minta e bafidou para que minta, meus irmãos. Ele falou, ele vai fazer, mas ore. Se é o tempo da promessa se cumprir, ore. Lembra disso, Senhor, da tua promessa. Daniel fez isso: Senhor, tua promessa. Ninguém lembrou da promessa. Deus não havia se esquecido. Deus não havia se esquecido do que disse para o povo. 70 anos, acabou. Mas só que o povo está tão ali acostumado com a situação, que já não ora mais ao Senhor. Mas Daniel, não, homem ligado no mistério de Deus, Senhor, deu a hora. Chegou o momento. E se o momento é esse, meu Senhor, transpareça a tua glória sobre nós. Igreja do Senhor, nós clamamos tantos e dizemos: nós somos a igreja do avivamento. Nós somos a igreja da porção dobrada. Nós é o povo de estar cheio do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça é necessário orar. É necessário orar e não desfalecer. Orando sempre, vigiando sem desfalecer, para alcançarmos aquilo que o Senhor tem guardado para nos dar. É necessário, meu irmão e minha irmã, uma vida íntegra diante do Senhor, regrada de oração. Amém, meus irmãos?